Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é 10º Mandamento. Não cobiçarás a casa, a propriedade, o gado de teu próximo. É bem importante na nossa vida porque normalmente nós valorizamos aquilo que nós não temos e nós esquecemos de valorizar aquilo que já temos. Então, essa condição que nós temos de cobiçar as coisas dos outros é muito grave, porque sempre estamos valorizando aquilo que nós não temos, que não pertence a nós. Então, essa referência, a pessoa precisaria de voltar para dentro dela e de observar assim, que tínhamos que desenvolver um valor. Esse valor está sempre relacionado a ser beneficiado. Então, aquele trabalho que aquele um fez, eu procuro desmerecê-lo para que ele abaixe o preço. Aquela compra que eu vou fazer, então eu procuro também fazer com que aquele que está vendendo abaixe o preço. E é bem interessante porque esses benefícios têm consequência quando a pessoa larga o corpo de matéria grosseira. A gente pode observar assim, bem simplesmente, os trabalhos manuais. A pessoa gasta dias para fazer aquele trabalho e quando ela vai vendê-lo, ela não recebe o valor justo por aquele trabalho. Tem dois tipos de pessoas, os chamados espertos e os chamados inteligentes. Aqueles espertos, eles dificilmente sabem acobertar-se das coisas que eles fazem. Então, eles são vistos pela sociedade como uma pessoa com pouco saber. Então, na nossa vida, nós tínhamos que ter esse cuidado conosco, de ir observando os valores. Então, os valores são eternos. E é bem importante assim, porque aprender a considerar o nosso semelhante, o esforço que ele faz para sobreviver, seria um processo bem natural que nós tínhamos que ter. E é bom a pessoa ir observando assim, que muitos acham que precisa de continuar tirando proveito. É bem grave assim para esse. Quer dizer que a continuação da vida, a cama que esse vai deitar depois, ele é que construiu a cama. Isso fica bem fácil assim, da gente ter uma mobilidade dentro da gente, de ir observando as referências que nós recebemos. E de lembrar que nós temos que ter a continuação da vida. Porque a criança, quando nasce, aqueles que são responsáveis, procura ir direcionando o caminho daquela criança. Esse direcionamento vai, muitas vezes, algumas décadas no direcionamento, nos posicionamentos. Quer dizer que depois nós paramos de fazer esse direcionamento na sequência da nossa existência. Então, o 10º mandamento, aqueles que são comerciantes e que trabalham com bens que outros executam, que outros fabricam, precisa de ter esse cuidado. Esse trabalho é um trabalho bem importante que a pessoa precisaria de lembrar assim. A continuação da vida. É bem simples assim, porque nós esquecemos da parte seguinte da vida, toda a época, porque uma pessoa tem 50 anos, pergunta para ela e ela fala que está na metade da existência. Quer dizer que aquela pessoa está respondendo que ela então vai viver 100 anos. É isso que nós precisaríamos de entender.
Quer dizer que durante um período nós vamos alongando o nosso comportamento humano de ver que nós podíamos enrolar a nós mesmos, porque o outro que ouviu, ele sabe que não é esta referência, porque é muito raramente uma pessoa chega aos 100 anos. Quer dizer que toda a época da nossa existência, nós vamos alongando e não vamos trabalhando para que nós venhamos a construir uma cama agradável para a nossa existência. Então, o esforço que cada pessoa teria que fazer é valorizar aquilo que ele já tem. Depois tem uma referência bem interessante assim. Se aquele tem, ele tem uma responsabilidade. E bom a pessoa ir observando assim, que nós temos, mas nós temos uma responsabilidade com o nosso semelhante e com o nosso Criador. Porque uma ou outra pessoa conhece pessoas que tiveram muito recurso financeiro e depois, na velhice, ficou sem o recurso. De uma maneira ou de outra aconteceu. Quer dizer que a pessoa não cuidou direito daquilo que ele teve a possibilidade de ter. Quer dizer que se nós formos cuidadosos conosco, então, na nossa velhice, nós sempre teremos aquilo que vai fazer benefício para nós. Então, o 10º mandamento é bem importante assim. É uma responsabilidade individual. É isso que a pessoa precisa de lembrar. Essa responsabilidade não é somente para um período que nós nos encontramos até a metade da nossa existência. É toda a época. E se nós formos cuidadosos conosco, nós vamos aprender a valorizar o nosso semelhante. Porque é bem importante assim. Aquele trabalho, ele precisa de ser valorizado. E aqueles que trabalham no comércio e que apropriaram de uma responsabilidade que não era dele, porque se ele não valorizou o trabalho do outro, então ele apropriou. Então, para esse, é bem grave assim aquilo que vai acontecer na sequência da sua existência. Então, a acomodação é um procedimento que está dentro de nós, mas a responsabilidade é individual, porque se nós observarmos assim, toda a época da nossa existência, nós sabemos o que nós queremos. E essa condição é bem importante, porque nós sabemos o que queremos e como viemos a ter um procedimento para que aquilo possa realizar-se. E depois nós tínhamos que ter uma mobilidade dentro de nós bem importante, porque muitas vezes aquilo que nós pretendíamos não realiza, mas se nós, através do tempo, na sequência das observações, nós vamos confirmando assim, que aquilo não foi possível realizar, mas foi para benefício daquele que fez o pedido. Quer dizer que a não realização também está de acordo com o merecimento de como uma pessoa tem possibilidade de fazer uso daquilo que ela está pleiteando, pretendendo. A nossa vida, ela é bem interessante, porque se aqueles que se julgam inteligentes e aqueles outros que se julgam espertos, nós tínhamos que ter um conhecimento e aqueles que têm a oportunidade de conhecê-los, normalmente têm um procedimento de entorpecer. Quer dizer que dentro de cada um sempre entra naquela condição do equilíbrio. Nesse equilíbrio está relacionado que aquilo que foi feito não está de acordo. Aquele que participou daqueles feitos, um ou outro ficou prejudicado. E o que ficou beneficiado entra nessa condição de entorpecer-se, que é aquela condição bem importante que nós já ouvimos muitos
verbalizarem assim: eu não me aguento. Quer dizer que se a pessoa tivesse uma orientação, um conhecimento, como as informações que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita, essas orientações, esse procedimento, então o que acontece? A pessoa equilibraria na vida. Depois tem aquela referência assim. Muitos pais acham assim que precisa de fazer as coisas para os seus descendentes. Ele esquece que ele ficou qualificado porque ele desenvolveu as maneiras de ficarem qualificado e de ter aquilo que ele julgava que seria bom para ele. Quer dizer que se os seus filhos são parte sua, esses filhos têm a mesma condição. Quer dizer que na nossa vida, de mantermos o equilíbrio para aquilo que vai ser bom para a nossa existência. Quer dizer que se nós estivéssemos fazendo essa referência com o livro Na Luz da Verdade, nós veríamos assim que normalmente os descendentes se encontram muito mais enfraquecidos, porque não foi possibilitado a eles um movimento possibilitando que eles ficariam fortalecidos. Esse movimento entra no equilíbrio. A gente vê bem importante o equilíbrio no funcionamento do corpo, no alimento, no processo de limpar os intestinos, a criancinha pequena, o equilíbrio que ela tem que desenvolver para que ela possa caminhar. Quer dizer que para a nossa vida de matéria grosseira, para as posses que nós julgamos que seria bom para a nossa existência, tínhamos que trabalhar em cima do equilíbrio. Entrou o desequilíbrio, entrou a desarmonia. E é bem interessante, porque muitos e muitos, depois de um período de existência, acham assim que agora ele não tem mais a capacidade de administrar aquilo que ele recebeu, com o seu esforço, com sua maneira, num procedimento de valorizando o seu semelhante. Então, na nossa vida diária, é esse o trabalho que nós precisaríamos de ter, essa reflexão. E essa reflexão já vem lá atrás com os ensinos que Moisés trouxe, que é aquela condição bem importante da pessoa valorizar o Criador. A primeira coisa que nós tínhamos que trabalhar, valorizando o Criador. E essa referência nós precisaríamos de ter a vida toda, porque se nós valorizássemos o Criador, naturalmente, diariamente, que precisaríamos de fazer esse trabalho, e que quando o adulto tem uma criança na sua responsabilidade, ele procura fazer esse trabalho porque em determinada idade a criança é levada para o seu leito. E nesse período entre a criança entrar no sono, o adulto procura sempre ter pensamentos bons, maneiras boas, ou uma história construtiva que precisa de dar para aquela criança. Então, cada um de nós é que tínhamos que ir fazendo esse trabalho para nós, para ver o procedimento que nós estamos tendo. Que se para aquela criança foi necessário um período que antecede o sono, para o adulto também ele teria que estar fazendo esse trabalho de ver o procedimento que ele está tendo para ele mesmo. Então, aquilo que nós plantamos é aquilo que nós temos que colher. Então, essa reflexão possibilitaria que viéssemos a ter mais saúde, porque a pessoa equilibra. Então, com o equilíbrio, então os órgãos, as vísceras, ficariam equilibrados. E é bem importante assim, porque com os ensinos vai nos orientando que também temos que ser econômico com as informações e instruções para o nosso semelhante. Que tem um ensino bem importante que fala assim, que não dê pérola aos porcos. Quer dizer, pérolas quer dizer ensino. Se a pessoa não vai valorizar, então ela também não pode receber.
É isso que nós tínhamos que ir organizando dentro de nós. E essa organização vai possibilitando assim e vendo como é que nós tínhamos que ter esse procedimento para que nós tivéssemos um final como tivemos no nascimento. E fica bem fácil assim. E quando aquela mulher está gestando e ela tem um procedimento equilibrado, assim que ela sai do hospital, a criança acompanha. Mas se ela teve um procedimento em desarmonia, em desequilíbrio, ela é liberada do hospital e a criança fica. Quer dizer que faltou um equilíbrio durante aquele período de gestação. Mas para muitos e muitos, a criança é liberada junto com a mãe. Quer dizer que aquela criança chegou nesta terra numa forma equilibrada. E foi possibilitado para aquela criança aquilo que ela precisava até determinada idade, depois os adultos dão uma ou outra orientação. E essa orientação também é num período, porque aquele adulto, ele toma as decisões, depois ele participa com aqueles seus ascendentes. Mas primeiro ele tomou a decisão. Dificilmente ele questiona antes de ter tido a decisão. Quer dizer que nós tínhamos que fazer essas observações para nós e de observarmos como estamos caminhando durante a nossa existência, para que o nosso final seja tão bom como aquele princípio que tivemos. Essa naturalidade. Nós também temos a observação assim. A índole da pessoa, ela tem uma tendência quando chega nessa terra. Então é de responsabilidade daqueles seus tutores de observar essas tendências e fazer uma organização na vida daquele em formação, para que ele torne-se de acordo com como a sociedade precisa, polido, coerente, com aquela condição bem importante de corresponder com as responsabilidades. É isso que nós precisaríamos de ter para nós. Então, na nossa existência, toda época, nós tínhamos que sermos cuidadosos conosco, para nós, porque aquela construção da cama que nós vamos ter que usar depois que nós largarmos o corpo de matéria grosseira. Então, valorizando o trabalho do nosso semelhante, vai facilitando também a vida daqueles. Então, toda época, a pessoa precisa de lembrar que aquele também está fazendo o esforço para comer o pão com o suor do teu rosto. E é bem interessante, porque normalmente o trabalho do outro não é valorizado, mas nós esquecemos que aquele veio daquela localidade tão distante e ele teve um trabalho para ter aquele aprimoramento, para executar aquela função. Então nós não fazemos essas observações. Então o cuidado que nós temos que ter é de não sermos espertos e nem inteligentes. Porque a diferença do esperto, ele não sabe acobertar-se. Então os ganhos, os benefícios que o esperto tem é visível, ele não soube acobertar. Então ele é percebido. Mas o inteligente, muitas vezes as pessoas o valorizam, mas ele sabe acobertar. É isso que nós tínhamos que ter, essa diferença dentro de nós. Então, o livro Na Luz da Verdade é essa referência que nós precisaríamos de ter. E com isso, fazer aquela reflexão que existe, que nós precisaríamos de um dia da semana de ir vendo o procedimento que tivemos. Então, toda a época da nossa existência, se nós observarmos, a vida é dentro de nós. E nesse dentro de nós tem o nome de espiritual.
que é eterno. E fica bem fácil assim da gente ir observando aquele envelhecido, que o seu corpo de matéria grosseira apresenta muitas limitações. Mas dentro desse é como se ainda fosse jovem. Quer dizer que dentro, essa visão que cada um tem, de quando ele faz um trabalho de utilizar o terceiro mandamento para fazer uma reflexão de como ele se encontra, esse dentro quer dizer que é o espírito, que é aquela condição bem importante. Então, o espírito é eterno e o espírito, ele não envelhece. E fica bem fácil assim da gente ir confirmando que a pessoa se encontra com muitas décadas e quando ela faz um relato de muitas décadas, esse relato, o que acontece? Esse tempo não existe dentro desse que está fazendo o relato. Quer dizer que o tempo para nós, ele continua dentro de nós. Então é nós que vamos caminhando sobre o tempo, mas esse tempo entra naquela condição bem interessante assim, que dentro de nós ele é um circular, que a pessoa pode ir lá muitas décadas anteriores e que ela também pode fazer a programação para um período seguinte. E essa programação nós sabemos assim, especialmente quando a pessoa quer realizar uma viagem. Então, ela faz uma programação um período de muitos meses antes. Quer dizer que na norma do tempo e do espaço, nós continuamos e o tempo continua parado para nós. Então, voltarmos para dentro de nós o equilíbrio de aprendermos a valorizar aquilo que nós temos e de não olhar para aquilo que o outro possui. E aquele que possui, que muitas vezes é muito mais do que esse que está fazendo uma observação, ele tem uma responsabilidade maior. É dele aquela responsabilidade e que nós, muitas vezes, não fazemos um trabalho de verificar o procedimento que ele teve. Porque nós sabemos que a diferença de uma pessoa para outra é a dedicação. Quer dizer que nós, para termos aquilo que nós viermos a julgar que vai ser bom para nós, é a dedicação. Quer dizer que não precisamos de cobiçar nada do nosso semelhante. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que o valor está em valorizar aquilo que nós já temos. Não agora valorizar algo que eu não tenho. É bem grave assim. Então, o movimento que nós tínhamos que ter, teríamos que ter também o auxílio da luz para o equilíbrio. E esse auxílio a pessoa tem que lembrar assim. É quando estuda o livro Na Luz da Verdade que a pessoa muda a norma do tempo e do espaço e ela vai vendo aquilo que vai ser bom para a sua existência. Então ela vai lembrando assim que se os seus descendentes são qualificados como aquele que possibilitou esses descendentes, então ele não precisaria de ficar preocupado em ter a mais para os seus descendentes, porque do jeito que os qualificou, agora esses são tão qualificados quanto este. Esse esforço é a vida toda. Então o trabalho que cada um teria que ter é para ele mesmo, para ele ficar seguro na fase seguinte da sua existência. Essa segurança quer dizer assim, com o conhecimento dos ensinos e equilibrando-se. Então, as referências que nós conhecemos, então, precisamos de ter cuidado para não entrarmos nessas referências conforme as pessoas julgam. Então, não teremos que nos tornarmos espertos nem aproveitadores. Tínhamos que valorizar aquilo que o outro tem e respeitar. Se ele tem, é porque ele fez um trabalho que agora ele merece ter. E sempre lembrando das responsabilidades, que é um procedimento individual. E é bem interessante, porque quando a pessoa descuida, no período do seu envelhecer, é bem grave assim.
porque todo um esforço que ele fez, julgando que os seus descendentes seriam beneficiados, agora os descendentes não têm tempo para esse. Quer dizer que na ponderação durante a vida, ele teria que ter ficado equilibrando-se. Então, precisa de lembrar assim, ter é muito importante, porque a gente sabe assim, aquela empresa que trabalha com coerência, aquela direção daquela empresa, tantos e tantas famílias sobrevivem daquela empresa décadas e décadas. Então é bem importante nós nos tornarmos cuidadosos com tudo aquilo que temos. E é bom a pessoa ir lembrando, né, que muitas vezes a pessoa acha assim que precisa de auxiliar. Precisaríamos de auxiliar aqueles que estão necessitando e que têm uma coerência e que vai fazer bom uso daquilo que está recebendo o auxílio. Então, aquela condição bem importante de lembrar dos ensinos. Comerás o pão com o suor do teu rosto. Quer dizer que nas limitações que a vida apresenta, e aqueles que têm o conhecimento do corpo de matéria grosseira, nós sabemos assim que quando a pessoa faz movimentos úteis, aquele corpo fica com vigor. E muitas vezes esse vigor é muito maior do que aquele que não precisou de fazer os movimentos. E nós sabemos assim que quando a pessoa faz esses movimentos úteis, ela é beneficiada, porque facilita o trabalho do coração. Nós vemos também, numa outra fase, a criança, quando faz os movimentos que são possíveis, então aqueles adultos vê que naquele corpinho o sangue circulou, pois até a cor do rosto da criança teve mudança, evidentemente mudança para melhor, porque a criança agora apresenta uma coloração bonita. Para o adulto é a mesma coisa, quer dizer que o movimento vai possibilitando um sistema de vida mais harmonioso para aquele que faz um movimento útil. Então, valorizar o trabalho do nosso semelhante é um procedimento que precisamos de lembrar sempre. Depois, nós tínhamos que ter uma dignidade assim, que aquele que está prestando o serviço, ele já teve um período longo para conhecer aquela função que ele está executando. É isso que nós precisaríamos de entender, quer dizer que ele tornou-se qualificado para a execução daquela função. Teve um tempo, ele desprendeu grande parte da sua vida para que ele tivesse esse conhecimento. Então, na nossa existência, nós tínhamos que fazer esse trabalho para nós, não é para o outro. E sempre lembrando que precisamos de aprender a valorizar o que temos. Precisamos de tirar essa condição assim, de valorizar aquilo que não temos. E aquele que é responsável, ele tem que lembrar assim, que se ele pôde e que ele não precisaria de ficar preocupado com os seus descendentes, porque é sua origem, então os descendentes têm possibilidade de ficarem qualificados quanto àquele seu ascendente. Então, na nossa vida, o esforço é a vida toda para nós irmos alinhando. Então, esse alinhamento interno é o auxílio do livro Na Luz da Verdade. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que precisamos do auxílio para continuarmos caminhando a vida toda de uma maneira harmoniosa, que os nossos semelhantes ficariam felizes com aqueles que tenham caminhado assim. Estuda o livro Na Luz da Verdade.